E hoje temos conosco o doutor Ismael Sobrinho, amigo pessoal, e meu psiquiatra. Eu falo assim de boca cheia, porque tem aquele estigma, né, do maluco, e ele é mais maluco que eu, aí eu fico tranquilo, né? Eu fui diagnosticado mais de 15 anos atrás com uma brincadeira chamada transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu faço tratamento cotidiano. E o doutor Ismael me dá essa força, e depois eu descobri que ele dá para um montão de gente que eu conheço, mas aí não é ético, né, falar. Mas aí ele me manda, Osias, umas receitas para eu viajar com remédio, né, para não dar treta. Aí ele escreve no PDF assim, doido no avião, é o PDF, doido no avião.pdf. Mas uma parcela muito importante aí do projeto de vida do Ismael, além de médico psiquiatra, ele vai se apresentar, mas ele tem cuidado de gente que está na linha de frente aí, inclusive missionários em campo, pastores. E quando eu falei com ele dessa intenção nossa aqui, né, que temos trabalhado aí o aspecto tem cuidado de ti mesmo, né? E falamos da questão da família, da questão da espiritualidade, e essa questão da saúde, sobretudo a saúde emocional, mental, eu senti no coração de chamá-lo, porque ele tem muito a nos dizer nessa área da sobrecarga no ministério, dessa área da exaustão, e eu sei que Deus está nesse processo aí. Então, eu fico muito contente. O pessoal me perguntou como é que foi a viagem, eu acabei de chegar do Iraque, e a igreja está bombando, a brincadeirinha já é padrão, né? Mas o ministério no Oriente Médio continua fluindo, graças a Deus. Agradeço as orações, viajo de novo agora em junho, comecinho de junho, mas sem mais delongas, eu vou orar, passar para o doutor Ismael. Nós temos aí esse horário. Ismael, só para te dar um funcionamento aqui, bem rapidinho, tem líderes, pastores aqui de vários lugares, Brasil, Estados Unidos, tem gente da Inglaterra, temos aqui bem variado, e a gente vai até às 10 horas, e varia de acordo com o preletor. Você pode usar todo o horário, ou você pode deixar os 15, 20 minutos finais para pergunta. Se quiser fazer isso, o pessoal pergunta no chat escrito, mas não precisa fazer, tá? Faz como você planejou aí. Eu vou só passar para a oração e a gente já toca a ficha aqui. Bruno Albino, ora por nós aí, varão. Pede a bênção de Deus. Cadê o Bruno? O bispo Bruno. Tira o mudo aí ora aí, sapeca aí para a gente dar um... Acho que deu um probleminha lá na tela dele. Então, eu vou orar aqui e aí o Bruno ora no final. Amém. Senhor, toda a honra é tua, nós queremos entregar esse momento ao Senhor, pedimos a tua direção e obrigado pela vida do Ismael, a amizade dele. Peço que nesse momento o Senhor se utilize dele de forma especial para ministrar responsabilidade, esperança sobre nós, e de forma que possamos te servir não somente com intensidade, mas com integridade e com durabilidade, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa nossos ministérios, famílias, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Doc, manda bala. Bom dia, né, pessoal? Estão me ouvindo aí? Tá beleza o som, Mário?
Tá bom. Deixa eu tentar compartilhar. Libera para mim aí um jeito de eu conseguir compartilhar a tela, para eu poder passar um... Deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora, tá dando para vocês verem aí direitinho? Beleza. Me apresentar, né? Sou aqui de BH e prazer estar com vocês. Fico feliz, Mário, da igreja estar bombando lá no Iraque. Quando os meus filhos crescerem, eu vou lá com você, entendeu? Agora não dá, não. Eu sou membro lá da Igreja Batista Central, lá do Pastor Paulo. Mário de vez em quando aparece aqui, né? E vou passar aqui, ó. Isso aqui é um tema que eu dei lá no CPL 2018. Vou passar aqui para vocês algumas coisas. Deixa eu só calibrar a tela aqui para ver se ela vai. Então, eu, como o Mário disse, sou psiquiatra já há uns 15 anos. E vem passando por essas evoluções que a igreja vem passando, né? Eu lembro que há 15 anos atrás era muito interessante, porque a gente praticamente não tinha espaço para a gente falar de transtornos mentais, de falar de saúde emocional em igreja e tudo. Eu lembro que, às vezes, eu ia à igreja pentecostal, por exemplo, às vezes o pessoal me chamava para pregar, para conversar, e tinha lá uns 3 gatos pingados, e na hora que acabava, às vezes, a pregação, eu percebia que os 3 gatos pingados que ia lá, era tudo gente que era paciente. Então, na verdade, a pessoa nem ia lá para a pregação, não. Ela ia lá mais para tratar mesmo. Então, o pastor, às vezes, anunciava assim, vai ter um psiquiatra na igreja, o cara ia lá para ter uma consulta grátis. Mas aí o que aconteceu? Veio esse boom de doenças psiquiátricas, né? Da década de 80 para cá, isso é inegável. Se você é um pastor, um missionário, você é grupo de risco, né? A gente está falando aí muito do Covid, grupo de risco, mas vários estudos têm demonstrado, por exemplo, tem um estudo de São Paulo muito interessante, que o Lotufo ele pesquisou entre pastores de diversas denominações. O fato da pessoa ser um pastor, um líder cristão, isso já aumenta, às vezes, em 2 a 3 vezes a chance dela ter um burnout, um esgotamento, e, por consequência, né, uma depressão ou um transtorno de ansiedade. Então, a igreja começou a falar de problema psiquiátrico, não é porque nós avançamos na questão teológica, né? Não, é porque o BO, o raio, começou a cair dentro da igreja, né? A sociedade foi ficando doente, a encrenca foi crescendo demais, a gente tem populações, por exemplo, como adolescentes, que só de 2005 a 2015 a gente teve um aumento de 50% do número de suicídios, né? Uma coisa absurda. Depressão, que era na década de 70 e 80, só a depressão, a terceira doença mais incapacitante do mundo. A depressão hoje ela já é a doença mais incapacitante do mundo. Ela passou as doenças cardiovasculares, ou seja, o grande BO da vida hoje é problema do cérebro, é problema emocional, são questões psiquiátricas. Você sabe aí, quando vocês estão no ministério, o que é isso, né? E a gente não vê perspectiva de melhoras, né? Porque todo o sistema, vou falar um pouquinho sobre isso, todo o sistema que a gente vem vivendo, toda a encrenca que a gente está construindo como sociedade é uma bomba relógio que vai fomentar os problemas psiquiátricos. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a única profissão que a Bíblia garante que só vai crescer o mercado é a minha. Porque a Bíblia diz o seguinte, que no mundo nós vamos ter aflição, que os pais vão ficar contra os filhos contra os pais. Aí lá em Timóteo, Paulo diz que os homens serão arrogantes, jactanciosos, amantes de si mesmos. Então, o Apocalipse ele garante que a encrenca vai ser grande e isso vai catalisar na saúde mental das pessoas, né? Outro dia eu brinquei até com um grupo que eu estava conversando, um grupo de discipulado, né? Que a gente fica muito preocupado com a questão da tribulação, dos meteoros, do Covid e tudo, mas poucas pessoas estão dando a atenção que a Bíblia também fala muito das mudanças de comportamento que vão existir nos tempos do fim, né? Que é o que Paulo fala em 2 Timóteo, por exemplo. Então,
a gente tem que ficar ligado nisso, né? Isso que está acontecendo é uma coisa séria e que deve se intensificar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, só dar uns dados aqui antes da gente passar. Eu tenho 3 meninos. Eu vou ler rapidinho aqui, só a introdução. Sou casado com a Simone. Estamos aí. O pastor Paulo está me aguentando lá na igreja e nós vamos tocando bar. Ó, vou ler o texto aqui rapidinho, não vou ler o texto todo, não, senão a gente gasta muito tempo, mas é um texto que todo mundo conhece. É o texto preferido dos psiquiatras cristãos. Se você conversar com qualquer psiquiatra cristão e falar assim, quais são os textos preferidos? 1 Reis 19 vai estar. Porque 1 Reis 19 é o texto que o psiquiatra cristão ele usa para falar o seguinte: crente tem BO, crente tem encrenca psiquiátrica, crente pira, crente surta, crente tem sai da casinha, crente tem burnout, crente quer chutar o balde, crente pensa em suicídio. Esse é o texto. Porque o texto diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel, é a história lá do Elias, tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses me castigam com todo rigor se amanhã, a essa hora, não fizer com você, com a sua vida o que você fez a cada um deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Bérseba de Judá, deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhou um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo para si a morte, dizendo: já tive, Senhor, bastante. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Esse texto é legal, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, mas eu falo que ele é o dia ruim, né? Ele é o dia que o ministro perde o interesse pela obra. Ele é o dia que você vai para a igreja sem paciência nenhuma. Essas são as fases onde você começa a questionar seu ministério, se você é chamado, se você é vocacionado, se Deus está com você, se Deus te abandonou. E eu falo que nessas fases aqui, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, pode ser pentecostal, você pode ser o que for, que quando você entra nessa fase aqui, a distorção de fé, a percepção da realidade, ela altera bastante. Aí nós vamos esmiuçar isso aqui. Mas antes, só dar uns números aqui para vocês, antes da gente entrar no texto. Ó. Eu falei aqui, ó, isso aqui era uma perspectiva para 2020, da depressão ser a segunda em 2020. Não foi. Em 2019, a depressão já passou e ela já se tornou a doença mais incapacitante do mundo. Gente, muito triste, 400 mil mortos de Covid. Isso é inegável. Muito triste. É uma coisa pesada. Mas o que isso vai produzir, que é o que nós chamamos de quarta onda, nas questões comportamentais, nas questões psiquiátricas, vai ser algo sem precedentes. Vai ser algo inacreditável. Aqui no consultório, para vocês terem uma ideia, eu tive uma demanda em torno de 35% maior de pacientes. Agora, vocês imaginam, serviços públicos. Hoje, em Belo Horizonte, está mais fácil eu internar uma pessoa com Covid no CTI do que eu conseguir internar um paciente psiquiátrico em crise, para vocês terem uma ideia. E isso foi assim em 80% da pandemia. Foi mais fácil internar um doente de Covid do que eu internar um paciente psiquiátrico, exceto naqueles picos mesmo ali que a gente teve agora nessa segunda onda. A situação ela é caótica. Já estava ruim e vai piorar. Aqui nós temos um estudo que eu fiz no meu consultório, muito profundo, que é a realidade agora mineira. Eu tenho que mostrar esse estudo aqui, porque ele é muito importante para quem está assistindo a gente. Aqui é um estudo que eu fiz sobre a incidência de depressão em Minas Gerais. Percebam como que a gente tem muita depressão entre atleticanos, a gente tem um índice muito baixo aqui em americanos, porque eles já são idosos, já são poucos, e olha como o cruzeirense é feliz aqui em Minas. Então, esse aqui é um estudo que eu coloco para que as pessoas também possam entender o quê? Que a depressão, que a saúde mental, né, ela está muito conectada com a vida, com as experiências, com tudo que a gente vive. Né? É interessante isso, eu vou colocar, né, a gente aprende lá na escola dominical, no primeiro período, nós somos corpos, alma e espírito, né? Tricotômicos ou dicotômicos, ou nós somos, como o Gruden diz, materiais e imateriais. Mas, em resumo, nós somos
um hardware, nós somos da minha parte aqui, nós somos um HD, que eu vou chamar de cérebro. Então, o cérebro seria o seu computador, seria a sua placa, seria o seu teclado, que é onde você fala, né? Seria a sua placa de som. Toda a estrutura anatômica, biológica, que diz respeito às emoções, está guardada muito no cérebro. Não que o corpo também não seja importante. Tem muitas das nossas emoções no corpo, né? Não é à toa que a Bíblia ela tem uma coisa muito bonita para falar sobre emoções, que a Bíblia usa o termo coração, né? Coração, biblicamente, é uma coisa das entranhas, né? Uma coisa profunda. E não é à toa que o cristianismo ele é tão vivido na expressão do corpo, né? Do biológico também, da corporeidade. Né? Outro dia eu brinquei lá na internet que culto online não era culto, né? Porque ele perdia algumas dimensões, mas o cristianismo tem esse caráter da corporeidade, né? Do bios. E o que a gente chama de alma, né? Vamos colocar mente, vontade, emoções e sentimentos, que são conceitos que vocês já sabem, que vocês são pastores. Mente, vontade, emoção e sentimentos são um grande sistema operacional. É o nosso Windows, é o nosso sistema que roda dentro desse HD que nós chamamos de cérebro. Então, a nossa parte material ela é composta de um hardware e de um software. Esse software que reúne todas as características que nós somos, né? E que a gente tem 3 coisas na composição do que nós chamamos de mente, né? De psique. Estou falando aqui da alma espiritual, estou falando da psique. Nós temos um componente genético, ou seja, quem nós somos é modulado pelo nosso temperamento, e o nosso temperamento é muito herdado. É difícil você falar assim, temperamentos transformados. Não, isso não é muito científico. Você pode falar personalidades transformadas, mas temperamento é muito genético, é muito da pessoa, é muito da básica. Então, temperamento, nós temos, então, comportamentos herdados, isso é um conceito novo na medicina, que as pessoas herdam por genética comportamentos, é o que nós chamamos de epigenética, isso é uma outra história, mas o grosso do que nós somos vem das nossas experiências de vida, dos softwares, dos sistemas, dos vírus que nós instalamos no nosso HD desde o nascimento, desde o útero da nossa mãe, que vão compor o que é o nosso sistema operacional, qual é o grande software que roda dentro de nós. E, paralelamente a isso, nós temos uma vida espiritual, que é a parte imaterial, que é morta até o dia que nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, sabemos nós todos que Deus liga a nossa antena de Wi-Fi no nosso computador e nós passamos a ter uma nova vida e começamos a receber as conexões de internet de Deus que vão começar a mudar a nossa mente. Então, isso seria a composição da mente de todas as pessoas. Isso tem que ser uma introdução para a gente poder falar rapidinho o que aconteceu aqui com o Elias. Mas veja só, vou pular aqui algumas coisas, já falei aqui sobre suicídio adolescente. Se vocês já repararam isso aqui, é cada vez mais comum manchetes de pastores que suicidaram. Né? A gente vira e mexe eu tenho aqui no consultório mais ou menos deve ter uns 250, 300 pastores e missionários. Eu atendo aqui algumas agências de missões e é incrível, né, que a gente... 2 coisas eu tenho visto, né, e tenho aprendido nesses anos todos. Primeiro que ter manifestações do sagrado, ser usado por Deus na obra do Senhor, não significa necessariamente ter uma vida emocional equilibrada. Né? Isso, para mim, foi um ponto de tensão em muitos momentos, mas hoje eu tenho essa convicção que realmente Deus, por sua graça e misericórdia, ele usa os homens e sobre seus desígnios, sobre a sua soberania, mas muitas vezes ser usado por Deus não quer dizer que a pessoa está num equilíbrio psíquico, que ela está bem psiquicamente. Uma outra coisa importante é que quando a gente está mal psiquicamente, a gente vai contaminar a nossa transmissão da mensagem. Por mais crente, por mais dispositivo, por mais bíblico que você seja, a gente carrega as emoções, sejam calibradas ou descalibradas para o púlpito, para as nossas comunidades e para o nosso trabalho missionário, qualquer seja o trabalho que vocês executem. Esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto é que a gente eliminou bastante a psique, a gente eliminou bastante o cérebro da equação quando nós falamos do que é o ser humano. Né?
Nós gostamos de falar do Espírito, nós focamos no Espírito, nós temos uma grande afinidade em falar do espiritual, mas nós temos, de fato, uma percepção muito reducionista do que é o bios, do que é o somas, do que é a psique humana. A gente ainda se perde muito dentro desses conceitos, sendo que a Bíblia não se perde, né? A Bíblia fala de renovação da mente, que é o que a neurociência hoje fala de neuroplasticidade. A Bíblia fala de fortalezas da mente. A Bíblia fala de conservar o corpo, a alma e o espírito íntegro e irrepreensível. Mas, por várias questões que não entro aqui em detalhes, não vai dar tempo, ao longo da história cristã, isso foi deixado de lado, né? Veja só, 23% dos pastores que eles entrevistaram na Lifeway, uma pesquisa nos Estados Unidos, eles tinham lutado, né, tinham travado alguma luta com algum tipo de adoecimento emocional, né? Então, assim, é um número alto. Se você pensar, quase 1/4% dos pastores evangélicos dos Estados Unidos tinham algum BO. Isso nos Estados Unidos. Imagina o pastor brasileiro, a encrenca que é aqui. Ninguém respeita nada, ninguém foca em nada, a igreja não dá suporte nenhum, uma bagunça. Então, é uma situação tensa. Olha só, essa mesma pesquisa mostrou dados interessantes. Tem algumas coisas aqui. Olha aqui no cantinho, aqui à esquerda, tem um 25%, embaixo tem um aqui 57%. 57% dos pastores, eles deixariam, basicamente, o ministério se eles tivessem alguma outra coisa para fazer na vida. Outro dia, eu perguntei para um pastor que estava atendendo, eu falei, pastor, você joga na loteria? Ele falou assim, não, cara, não jogo não. Tal. Eu falei, então vou ter que te dar um outro exemplo. Aí ele falou assim, vamos supor que, de repente, um membro da sua igreja, que você abençoou muito, ele ficou milionário e ele deixou uma herança para você que você não precisa trabalhar nunca mais. Você pode chutar o pau da barraca. E você legaria tudo isso aí para lá, você chutaria o balde e tal. O cara falou, nossa, deixaria amanhã. Não deixaria de ser crente, não. Não deixaria de evangelizar, não. Mas eu chutaria o pau da barraca amanhã. E a gente acha que essas coisas são exageradas, mas olha para você ver, 57% disseram nos Estados Unidos que deixariam o ministério. É um número bem violento, gente, bem violento. 90% dos pastores aqui no canto trabalha mais que 50 horas por semana. Entendeu? E eles sentem que eles nunca cumprem, né? Que eles sempre estão devendo, né? Que eles sempre estão deixando de fazer alguma coisa. O cara trabalha 50 horas e ele sente que está devendo. Olha só, 45% das esposas de pastores, olha só, elas falaram que o grande problema da família delas, da encrenca da vida delas, é o esgotamento do pastoral, é o estresse, é a fadiga das pessoas. Olha que BO muito grande. 94% se sentem com uma pressão de ter uma família perfeita. Então, vou esmiuçar. 57% largaria o ministério, 90% trabalha mais de 50 horas por semana, 25%, isso aqui é interessante, 25% não tem a quem recorrer quando vivem problemas pessoais ou familiares. O cara é pastor, ele é rodeado de gente, ele vai num monte de churrasco, ele faz casamento, ele faz velório, ele faz live, ele faz sei lá o quê, mas o cara não tem com quem conversar quando ele vive um problema. Sabe o que rola aqui muito comigo no consultório? O cara chega aqui, ele é pastor, né? E aqui é bacana demais, acontecem umas coisas comigo legais, porque o cara aqui no consultório, ele conta tudo, porque ele fica com medo de contar para outro pastor, porque a treta, o meio eclesiástico, não brinca com o cara, né? Assim, vocês sabem muito bem. Aí o cara aqui, ele conta tudo, as tretas, se ele estiver traindo, se ele estiver devendo, se ele estiver com problema, aqui ele fala tudo, porque ele pensa assim, esse cara é médico, ele não vai me entregar, né? Então, assim, aqui é um lugar de muitos segredos, né? Como diz um amigo meu, né, que também é um psiquiatra, ele é crente, ele falou assim, Ismael, se a gente contar os segredos, a Babilônia vai cair. Mas o que acontece? A grande realidade é que isso é muito triste, porque por que as pessoas, o líder não tem um outro líder par que ele pode ser o confidente dele, né? Por que a gente não consegue estruturar esse tipo de rede?
Isso é uma coisa muito, muito, muito interessante. Por que a Bíblia diz que a gente tem que confessar uns aos outros para ser curado? Por que a gente não consegue exercer a arte da confissão? É uma coisa muito que a gente está falando sobre isso, né? 45% das esposas, então, dizem que o esgotamento é o maior problema, 60% acreditam que o envolvimento com o ministério afetou a paixão em pregar o evangelho. Isso aqui é um negócio interessante. A burocracia, às vezes, a tensão, tudo que envolve, afetou a paixão inicial que eles carregavam de compartilhar o evangelho. 94% sentem a pressão de ter... Agora, olha esse dado aqui. 4 anos é a média da duração de um pastorado nos Estados Unidos. Então, se você está assistindo eu aí, ó, já passou de 4 anos, você já é acima da média, viu, cara? Né? O Mário, que tem 50 anos de ministério, ele já está bem acima da média, entendeu? Então, assim, se você aguentou 4 anos ou mais, já está acima da média. 44% dos pastores não tem um dia de folga. Isso aqui é um absurdo, entendeu? Eu vejo aqui, você pergunta assim, cara, como é que é a tua igreja? O pastor é estressado, como é que é a tua igreja? Porque o cara leva para a igreja a doença dele, né? Segunda tem célula, terça tem reunião de líderes, quarta tem encontro com jovens, quinta não sei o que de casal, sexta é encontro discipulado, sábado eu tenho que ir lá fazer uns batismos, às vezes pinta um velóriozinho, tem que fazer, aí domingo eu faço 2 cultos e tal, eu falo, cara, que dia que você vai no cinema, velho? Que dia que você lê? Que dia que você sai com a sua mulher? Que dia que você joga conversa fora? Que dia que você assiste um filme na Netflix? Que dia que você vai dar uns pedal top de noite? Que dia que você faz uma coisa? O cara não tem, entendeu? Ele não tem dia de folga, entendeu? Nem aquela segundinha do pastor, né? Normalmente a segundinha é o dia de folga do pastor. O cara enche de trabalho, ele vai no banco, ele vai resolver um monte de coisa. Os caras não têm, o líder não tem folga, né? Isso é bizarro, porque um dos princípios de mais adoecimento que eu tenho visto no consultório é essa quebra da lei do sábado, né? Sou adventista não, viu, gente? Mas eu estou falando da lei do descanso, né? De ter a pausa, né? E é uma conversa longa também, mas isso é uma das coisas que é um princípio espiritual que, quando quebrado, ele adoece. 78% dos pastores já foram forçados a se demitir. Aí é aquele presbitério, aquela agência missionária que te persegue. Eu não vou entrar nisso aqui, não, que isso aqui é muito confuso. Não vamos polemizar, está sendo gravado. 70% não tem um amigo considerado próximo. Pô, eu falei, o cara tem uma igreja de 500 membros, não tem um amigo. Brincadeira, mas isso é verdade. 90% já tiveram sentimentos depressivos persistentes. Pesado. 75% sério está muito estressados. E olha só que interessante, isso aqui é um negócio muito doido. Quantas vezes os líderes falam sobre saúde mental nas igrejas? Nós temos uma epidemia, nós temos uma coisa. Agora, quantas vezes o pastor prega sobre isso? 66%, uma vez por ano, raramente ou nunca. É muito pouco. 26% fala várias vezes ao ano. Aí aquele cara que já gosta, já tem uma pegada, às vezes ele estudou aconselhamento cristão, uma psicanálise, às vezes ele é até psicólogo, tem gente, ou às vezes o cara, ele sofreu um problema, porque quando o raio cai na cabeça dele, ele muda a percepção dele. Depressão e ansiedade é pecado, é falta de fé, é o diabo, é falta do dízimo na semana passada, até o raio cair na sua cabeça. Na hora que cai na sua cabeça, você muda totalmente de teologia, entendeu? Então, assim, e 3% fala várias vezes ao mês. Esse que fala várias vezes ao mês é os doidos, né? Aí eu brinco com os pastores doidos. Aí é os caras malucos, aí eles gostam de falar de pastor de saúde mental. Esses são os bons. Mas veja só, a gente tem aqui uma coisa extraordinária, porque olha que maluquice, por que que os caras, por que se fala, veja só, por que a gente tem tanto problema e fala tão pouco? Tem alguma coisa esquisita nisso aí, a gente tem que começar a repensar o que a gente está fazendo, né? Deixa eu voltar para a minha tela. Então, vamos lá, por quê? Por que acontece isso tudo? Por que uma pessoa adoece? Aí eu vou dar aqui 3 coisas para a gente poder conversar. Primeiro, vamos lá, acelerando aqui. Quais os sinais de que eu estou com esgotamento emocional? Como você que é um líder vai saber que você está pirado, que você está começando a dar pau? Bem, veja só. A gente tem 3 fases.
A gente tem uma fase da normalidade, do estresse bom, todo mundo sente estresse, todo mundo tem sobrecarga. Um pouco de estresse te faz pregar, um pouco de estresse te faz ir para o Iraque, um pouco de estresse te faz sair de casa e pagar os seus boletos. Um pouco de estresse é bom. Por isso que nem toda ansiedade é pecado. Existe a ansiedade boa, existe a ansiedade bacana. Um pouco de ansiedade te impulsiona, te deixa bem. Isso é fisiológico. Assim como a dor de dente não é pecado. Assim como a febre não é pecado. A ansiedade pode ser algo bom. Essas fases boas, elas foram feitas para durar picos. Elas não foram feitas para durar meses ou anos. O adoecimento vem quando você é submetido a um estresse persistente. Hoje não vai dar tempo aqui de esmiuçar isso, mas quando você é submetido a um estresse persistente, você aumenta o seu risco de adoecimento. Isso gira numa pessoa que tem uma genética boa, uma pessoa que tem uma boa história prévia, que você não tem casos na família de depressão, nem de ansiedade, você foi premiado pela genética, você consegue aí uns 3 anos, às vezes, para quebrar. Às vezes você vai esgotar depois de uns 3 anos de sobrecarga e de estresse. Vai demorar um pouquinho. Uma pessoa com muita genética, que já tinha problema psiquiátrico, às vezes 1 ano de sobrecarga, ele já quebra. Então, a segunda fase é o que nós chamamos de esgotamento, que é a fase do burnout, da fase da sobrecarga. Você ainda não está doente. Você ainda não tem características claras de estar com depressão. Você ainda não tem um transtorno de ansiedade generalizada, mas você já está caminhando para isso, né? Nessa fase de transição, tem 3 sinais que são muito proeminentes. Anotem aí, se você tiver esses 3 sinais, procure um profissional. Primeiro, a pessoa começa a ficar dormindo mal. O sono começa a ficar ruim. Então, não é Deus que está te acordando mais cedo para orar. É porque você está estressado mesmo, você está tendo insônia terminal. Principalmente essa insônia de você acordar assim, 4 horas da manhã, 3 horas e conseguir dormir mais, ela é muito indicativa de burnout, de estresse. A segunda coisa é a irritabilidade. Então, se você está um homem sem domínio próprio, se você está um homem impulsivo, uma mulher, ou a sua mulher está de TPM o mês inteiro, ou você, mulher, está de TPM o mês inteiro, fique esperto. Irritabilidade é um segundo sinal de estresse, de burnout. E a terceira coisa são as alterações de memória, porque as regiões do cérebro relacionadas ao humor, à memória e ao sono são as regiões que são mais precocemente atingidas. Você está esquecendo, aí você acha que você está com Alzheimer, você acha que você está tendo muita... Não, é estresse. Você vai pregar, você não sabe mais as referências, toma cuidado. Está esquecendo as coisas. Se você está, então, esquecido, nervoso e não dorme, médico urgente. Se você está esquecido e não dorme, fica esperto. Estou só com uma insônia e tal, dá tempo, vou fazer alguma coisa, mas guarda essas 3 coisas. Agora, no caso do Elias aqui, eu acho que ele já estava mais complicado, porque veja só, o Elias, para mim, ele teve vários sintomas de depressão. Porque a gente faz muito romance, né, sobre a vida do Elias, assim. Aí você fica pensando, a gente tem que ser prático. A Bíblia diz assim, a dor do coração faz secar os ossos. A sobrecarga emocional traz uma repercussão no funcionamento físico das pessoas. Vocês são aí teólogos, vocês sabem, Elias, em Reis 19, ele estava vindo do auge do ministério dele. Ele estava vivendo a maior fase, ele estava Neymar fazendo 50 gols por temporada. Porque se você olhar em Reis 17, não, desculpa, em Reis 18, nós temos o grande avivamento da vida de Elias, que é quando Deus manda ele reunir todos os profetas de Baal na Praça 7, aqui de BH, né? Seria com a praça lá de Jerusalém, onde ele estava, lá do Monte Carmelo, desculpa. E aí Deus junta essa galera, e você sabe da história, Deus põe uma pocinha d'água lá e manda um raio laser e queima a água, e aí todo mundo fica pirado, e Elias pega e mata todo mundo. E passa o cerol e resolve a parada. E o povo fica louco, as pessoas ficam no avivamento, o Senhor é Deus, glória a Deus, aleluia e tal. Ou seja, Elias, é curioso isso, Elias ele entra num processo de depressão depois dele ter vivido um auge no ministério dele. Mas por quê? Porque a gente, às vezes, tem uma percepção, né,
de que se as coisas estão acontecendo, até coisa boa, a gente acha que essas coisas não desgastam. Mas a gente se coloca na posição do Elias, a gente vai vendo o texto, o cara vinha num estresse muito grande, ele tinha que viver escondido. A Jezabel era igual o Estado Islâmico, ela vinha cortando o pescoço da galera há muito tempo. Vocês já imaginaram assim? O Mário deve saber disso, né? O cara que vive numa situação dessa, de trabalho missionário, igual o Elias, o cara ele acordava todo dia, talvez, com uma expectativa de que talvez seria o último dia dele, porque a notícia corria, né? Ó, a Jezabel e a Acabe estão matando todo mundo, elas estão passando o cerol aí. E eu creio que Elias tinha muito essa tensão, né? Ele era a resposta de um povo, né? Quando ele apontava na esquina, era igual a minha intercessora lá da roça, pentecostal, né? Dos mantos. Quando ela chega lá, a casa dela é terrível, porque toda hora chega alguém para orar e as pessoas chegam lá querendo uma resposta, né? Porque ela é profeta e tudo. E tem dia que ela fala, cara, eu tô cansado, porque as pessoas olham para mim e veem como uma resposta para a vida delas, eu não tenho resposta para nada, Deus e pronto. Mas as pessoas que exercem algum cargo ministerial, elas carregam em si essa responsabilidade, né? Então, quando Elias apontava lá vem o profeta Elias, né? As pessoas tinham isso. Então, assim, eu creio que ele vinha já num estresse e que mesmo esse processo lindo de Reis 18 não foi fácil. Eu creio que foi super desgastante para ele. Por quê? Porque o burnout ele não é uma somatória de um evento único. Ele é somatória de meses, como eu disse, ou anos de sobrecarga de estresse. Veja só os sinais dele. Quando a Jezabel fala assim, eu vou te pegar, eu vou te matar, cara, ele vai e fala assim, ele teve medo. Olha que coisa mais maluca. O cara tinha acabado de passar o cerol nos profetas de Baal. Ele tinha matado um monte de gente na espada, né? Tinha assim, centenas ele tinha. Ele estava, inclusive, brincando no texto de 18. Pode ser que o Deus de vocês esteja no chuveiro e tudo. Agora, como que o emocional é importante, né? Como que o esgotamento psíquico ele é importante? Por quê? Porque ele faz com que a pessoa que tenha vivido umas experiências com Deus cabulosas na vida dela previamente, no momento da depressão, no momento da ansiedade, a pessoa trava e ela não consegue trazer à memória aquilo que vai dar esperança. Ou seja, a psique fica tão afetada que a pessoa tem dificuldade de, ali naquele momento, exercer aquilo que ela deveria exercer. Você veja, o mesmo cara, em Reis 18, ele encara aquele tanto de homem, e em Reis 19, ele foge de uma mulher e de um cara chamado Acabe. Se você pensar bem assim, um cara, se Elias estivesse talvez bem psicicamente, em Reis 19, ele falaria assim, olha, ô Jezabel, pode vir, eu sou um homem, como diz a minha mãe lá, que é pentecostal, dos mantos, Deus já me usou para passar fogo na galera mesmo, eu não tenho medo de nada, estou aqui te esperando. E aí, cara, Elias ia lembrar, ontem não sei quantos dias foi, Deus mandou um raio laser do céu aqui, ó, e passou, cara, Deus consumiu essa água toda. Então, por que ele não consegue? Você vê que ele está tão tomado por um processo de esgotamento, que a Bíblia diz que ele tem vários sinais. Ó. Ele tem medo, então ele fica tomado pelo medo. E o medo da ansiedade e da depressão é um medo desconectado. Você hiperdimensiona as coisas ruins e hipodimensiona as coisas boas. Você começa a interpretar a realidade pior do que ela é. Você tem 10 chances, 9 boas e uma ruim, você pensa na possibilidade ruim. Alguém te dá uma palavra de fé, mas aquilo não entra na sua cabeça por muito tempo, porque você está tão tomado pela depressão, pela ansiedade, que minutos depois, se toca um telefone, alguma coisa, você já dá uma frição, seu coração já dispara, e etc. e tal. Por quê? Porque você está com o seu sistema de estresse ligado. Olha só, aí em Bespa ele deixa o seu servo. Segunda coisa que Elias faz, então, ele fica isolado das pessoas. O líder, quando não está bem, ele começa a ficar mais fechado dentro dele mesmo. Né? Ele não quer ser visto mal. Né? Tem duas possibilidades aqui. Elias deixou para trás o seu servo. Tá? Ele queria ficar sozinho. Tudo bem, é uma grande possibilidade.
A segunda possibilidade é que talvez o servo dele estava acostumado a ver o Elias poderoso, o Elias dos mantos, o Elias dos milagres. Mas ele não queria aqui, que o servo dele talvez o visse num sinal de estresse, de esgotamento. Não sei. Agora, olha aqui. Chegou-se dele a um pé de giesta e orou. Já tive o bastante. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. 2 sintomas clássicos de depressão. Pensamento de suicida. Porque o pensamento de suicida do crente, eu vou dar uma dica aqui para vocês que são pastores. Quando vocês for aconselhar uma pessoa da sua igreja que está com depressão, aí você tem que perguntar para ele se ele tem pensamento de suicídio. Você vai salvar a vida. Muito importante isso. Só que se você perguntar para um crente assim, via de regra, irmão, você está pensando em suicídio? Ele vai virar para você e falar assim, rapaz, eu não quero suicidar não, porque eu vou perder a minha salvação. Suicídio não é de Deus e tudo. Por isso que o crente perigoso é o crente presbiteriano, esses calvinistas, porque não vai perder a salvação, então esses são os mais perigosos. Mas assim, se você chega para um crente via de regra, ele vai virar para você e vai falar assim, eu não vou suicidar não, eu vou perder minha salvação, isso não é de Deus não e tal. Só que aí você muda a pergunta. Aí a segunda pergunta vai fazer o seguinte, tá, irmão, é o seguinte, beleza, entendi que você não quer se matar, você não quer dar um tiro na cabeça e tal, mas você tem orado pedindo a Deus para te levar? Vocês vão se surpreender. Um monte vão começar a chorar e falar, meu Deus do céu, Deus podia me levar, não estou aguentando mais essa vida, eu estou orando para Jesus voltar, Maranata. Não é porque ele está igual o apóstolo Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, não. É porque ele está angustiado, ele está deprimido, ele está ansioso. Então ele deseja a morte. Eu lembro que eu atendi um pastor, ele fazia caminhadas. Ele estava muito deprimido, e ele saía de casa ao Léo para BR para fazer caminhada. E aí, eles faz parecer. Aí passavam os caminhões assim, em alta velocidade, ele ficava ali no acostamento. Os caminhões, zup, zup. Aí, às vezes, ele pensava assim, Deus, por que o Senhor não permite que nenhum caminhão desse perca o freio, me mate aqui agora e me leve para a glória? Entendeu? São pensamentos que o cara teve. Um outro virou para mim e falou assim, foi fazer um velório de um menino muito novo, falou assim, cara, eu olhei para aquele menino, aquele caixão, eu falei, Deus, por que ele e não eu? Entendeu? E tal. A gente assusta com essas coisas, mas o líder, de alguma forma, mesmo que seja de maneira mais subliminar, às vezes, quando ele não está mal, ele começa a pensar assim, né? Uma teologia mais escapista, Deus podia me levar, né? Pô, viver não está bom. Elias pede para morrer. Deus me leve, não aguento mais esse povo, não. E outra coisa que é interessante, que é típico de quem não está bem, ele questiona a sua identidade, né? Eu não sou melhor do que os meus antepassados, ou seja, todos os profetas falharam, eu também falhei, Deus. Eu não sou um cara vocacionado. Em outras palavras, eu não nasci para isso aqui, acabou meu ministério, eu estou de saco cheio, não aguento mais isso aqui, passa de mim esse cálice, arruma outro, resolve a minha vida. Mais ou menos é isso aqui, eu preciso aposentar e gibular. Elias, ele questiona o chamado dele, né? E uma das coisas que eu vejo aqui no consultório é muito isso. O cara, quando não está bem, aquilo afeta ele, né? Porque ele tem que quebrar alguns tabus, né? Que essa história mostra para mim. A história do Elias, ela já quebra esse primeiro tabu para a gente. Você pode ser uma pessoa de Deus, cheia de Deus, usada por Deus, fazer milagres, ser um crentão e ter depressão. E ter um burnout. Ele teve, né? Ah, mas depressão é falta de fé, pecado, falta de oração. Elias, ao que nós vemos aqui, ele não tem nenhuma causa direta para ter passado por isso. Teoricamente, ele não é um cara de BOs, de encrencas na vida pessoal dele, né? E mesmo assim, ele passou por problema psiquiátrico. Então, crente tem. Pessoas de Deus têm. Isso é simples de entender, né? Nós nascemos de novo no espírito, mas nós não nascemos de novo no hardware e no software, na alma e nem no corpo. Se o rim, se o fígado, se o pulmão, se o coração adoece, o cérebro também adoece. Se você não cuida da sua pressão, você vai ter uma insuficiência cardíaca ou uma lesão renal no longo prazo. Se você não cuida do seu diabetes, você vai ter uma falência renal, um infarto e tal.
Se você não cuida das suas emoções, se você não tem uma boa gestão do estresse, você vai ter uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de pânico, por aí vai. Isso é biológico, isso é do corpo corruptível, que quando Jesus voltar e nós recebemos o corpo glorificado, aí sim o nosso novo avatar vai abolir tudo isso, e aí sim você vai ser todos os personagens da Marvel imbatíveis, né? Como Adão, você vai receber na ressurreição dos mortos uma coisa cabulosa, sinistra, que a gente não sabe o que é direito, mas que aí sim você vai ser extraordinário. Mas não, hoje você é uma casquinha. O passado não te protege, guardem isso. Ah, mas eu sou homem de Deus, eu já visitei de tantos lugares, eu sou pastor de uma igreja de não sei quantos membros, eu já tive tantos problemas no passado. Eu sei, você pode ter tido mesmo, mas o que você viveu no passado pode não ser suficiente para o que você vive hoje. As fases da vida são diferentes, a resistência do seu corpo é diferente, a sua biologia é diferente. O passado de Elias, extraordinário, não foi uma proteção para ele. Outra coisa, você vai ter a sua distorção de identidade, que eu já falei, ministerial, pessoal, você vai começar a questionar tudo, e vai afetar a sua fé. Né? A pior coisa para você dizer para alguém que tem depressão e ansiedade é que ele tem que ter mais fé. A segunda coisa pior que você tem que dizer para ele é que ele tem que ler mais a Bíblia e orar mais. Não estou dizendo que você não tem que dizer isso, mas eu estou dizendo que se você fala isso sem oferecer compaixão e misericórdia, ele vai ficar muito chateado, porque ele vai se sentir pior. Pô, cara, mas eu já sou crente, você está dizendo que eu não tenho fé. Então, se eu estou doente, é porque eu não tenho fé, né? Vocês verem aí, muitos de vocês acompanharam a história da igreja nos últimos 30 anos, né? Lembram, né, da teologia da prosperidade, da confissão positiva, como é que ela foi tóxica para a igreja, né? Porque ela virava para o cara e falava assim, cara, você não está acontecendo, você tem que gerar no mundo espiritual. Não está acontecendo porque você não determinou para Deus do jeito certo, né? Poxa, isso aí, eu acompanhei esse movimento, pirou muita gente, isso adoeceu gente demais, porque se eu sou o senhor do meu destino, a pressão está toda em cima de mim. E aí, isso é surtante para quem já está mal. Cara, eu estou mal, então a culpa é minha. E hoje a gente vê nos movimentos de coaching cristão, né? A mesma coisa acontecendo de maneira um pouquinho mais camuflada, né? Você é extraordinário, você é foda, você é especial, você é o máximo, você tem que olhar para dentro de você, você tem que descobrir, se potencializar, e etc e tal. E aí a gente vai, mete uma carga humanista no cara, joga mais uma pressão no selfie dele, e aí o cara vai pirar ainda mais. Isso explica, por exemplo, por que a gente tem tanto livro de autoajuda, né? Nunca tivemos tanto. É livro para hábito, é livro para método, é livro para... hoje tem livro para tudo. Mas nunca a galera foi tão doente, já repararam isso? Era para a gente ser uma sociedade melhor, né? PhD em saúde mental, porque todo mundo hoje, se você entrar hoje nos mais vendidos ali, na Amazon, você vai ver que 70% dos livros são sobre alguma coisa relacionada à mente. Napoleão Hill, olha o sucesso do Napoleão Hill, né? Mais esperto que o diabo, né? Aí os crentes leem o livro do Napoleão Hill, nossa, que espetáculo e tudo. O cara não vê, aquilo ali não tem nada a ver com a fé, né? Então, assim, a gente vai estar adoecendo a galera mais ainda, né? Então, assim, afeta a fé, só que afeta a fé, a depressão e a ansiedade, principalmente para quem tem uma teologia ruim. Se o cara tem uma teologia ruim, se ele tem uma espiritualidade distorcida, ele vai sofrer demais, viu? Ele vai sofrer demais. Um crente nessa hora, que ele entra em depressão e ansiedade, que ele está numa comunidade doente, que ele está numa comunidade que o líder é um líder narcisista, que ele está numa comunidade de barganha e tudo, olha, ele está lascado. Aliás, a única coisa boa da pandemia foi isso, que era esse tipo de ministério meio focado no business, nas pirâmides, pirâmides Herbalife Gospel. Esse tipo de ministério sofreu pra caramba na pandemia, porque ele precisa do cara ali batendo ponta ali toda hora para você poder captar a mente dele, né? E no online fica mais difícil. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai ver, né? A gente está vendo. Então, para terminar, as causas, né? O que aconteceu com Elias? Então, primeira coisa, o caos social, né, gente? Você viver numa época de opressão sempre vai adoecer pessoas. Toda época de escassez, toda época de opressão espiritual, toda época onde as pessoas abandonam a Deus,
toda a época onde as pessoas constroem ídolos, todas as épocas onde é subvertida a moralidade, elas são épocas de muita ebulição espiritual e isso afeta a todos. Você aí é crente, você é pastor, você é missionário, você é um obreiro, você é uma pessoa comum como eu, que apenas vai à igreja, mas seja lá o que você for, você está sentindo o que está acontecendo aí fora. Se a pandemia não mexeu com as suas emoções, você tem um problema, entendeu? Se a pandemia não mexeu com as suas estruturas psíquicas, você tem um problema, porque são questões econômicas, são as questões do número de mortes, são pessoas que estão sofrendo perto da gente. Espiritualmente, o que a gente está vendo aí não precisa ser igual a minha mãe dos mantos. É um espírito não só de morte, né, mas é um espírito de mentira, de manipulação, né? O que a gente está vendo acontecendo no mundo não é só uma questão médica, é uma questão claramente espiritual, né? Que Deus permitiu na sua soberania, mas que nós temos que ter a sabedoria de saber ler este tempo com muita maturidade, mas entender o seguinte, que nós, nesse caos social, nós somos vulneráveis. Então, vocês agora que vão reabrir igrejas, ministérios, trabalhos, começar a viajar, a gente tem que pensar nisso. Nós temos que resgatar a fé, a espiritualidade saudável, colocar essa galera numa percepção correta de Deus, dizer claramente para eles que Deus é soberano em cima do caos. A gente tem que resgatar isso para que a gente possa trazer saúde. A segunda coisa, eu coloco aqui interrogado, né? Porque escatologia é um negócio muito perigoso, né? Mas eu disse no início que eu acho que à medida que estiver perto de Jesus voltar, né, independente da sua convicção teológica, Jesus vai voltar, né, irmão? Pelo menos eu acredito que você pense assim, né? Então, eu, particularmente, que sou praticamente tem hora que eu tenho dúvidas, mas assim, hoje eu estou mais amilenista. Então, Jesus vem, nós vamos entrar na tribulação, e o pau vai comer, e glória a Deus. À medida que tiver Jesus chegando, o negócio vai entornar. Então, assim, a sociedade vai ficar mais doente. No tempo de Elias, ele lidou muito com isso, né? Era um tempo de fome, porque se você vê, a gente pensa assim, que era fácil, mas já pararam para pensar a história do Elias? Deus tinha dito para ele no início do ministério dele, cara, vai lá e dá uma palavra profética que vai ficar 3 anos e meio sem chover. Isso aí, gente, é pior que qualquer lockdown, entendeu? Ficar sem chover naquela região lá é pior que lockdown, é pior que greve de caminhoneiro, é uma mistura de tudo junto, foi o que Deus mandou o cara fazer. Você ser um profeta do caos é um negócio pesado demais. E outra, você não só ser o profeta do caos, você conviver com a fome e a miséria que assola o seu país, né? A miséria econômica, a miséria emocional e a miséria espiritual. Então, assim, o crente que está vivendo em Deus, ele é um angustiado eterno. Outro dia eu falei isso com um paciente, ele quase me matou aqui. Eu falei, velho, algumas angústias isso só resolve na glória, não vai ter solução aqui. Inclusive, eu acho que a gente vai ter cada vez mais a sensação de peregrino e forasteiro. Então, algumas angústias vai só piorar no seu coração. Você vai se sentir um ET no meio desse mundo. Então, isso para mim faz parte. Agora, tem um fator psicológico que eu coloquei, né? Pressão, quem é o Elias, vou te matar, viver escondido. O ministério é um lugar de muitas pressões psicológicas, né? O pastor é cobrado até perfeito, o pastor não pode brigar, o pastor não pode ter uma briga de trânsito, ele não pode dar um barraco na fila da Caixa Econômica, a mulher dele não pode ter TPM, ele não pode ter briga de casal, ele não pode quebrar o pau dentro de casa e extravasar, porque os vizinhos vão escutar e vão falar assim, ali, o pastor... Então, o pastor é quase um anjo para a comunidade, né? Outro dia, um pastor que eu atendo aqui, muito bacana, e ele já é um cara mais velho, ele chegou na frente da igreja, e ele ia pregar, e ele abriu a Bíblia e falou, gente, eu não vou pregar hoje não, porque eu vou falar a verdade para vocês, eu estou muito deprimido,
estou muito triste, estou muito angustiado, não tenho condição nenhuma de estar aqui. Eu queria só que vocês orassem por mim. E foi um momento bonito, porque as pessoas todas foram lá na frente e foram abraçar ele, um a um, né? Todo mundo abraçou com ele, todo mundo chorou com ele, e fizeram um momento ali de oração, e foi um cultão, entendeu? Foi um cultão. A igreja foi bacana demais. E aí, depois ele me contou, falou, cara, que bênção, Ismael, que bênção, porque depois muitas pessoas me procuraram e falaram assim, cara, fiquei tão feliz de você ter falado que não está bem, porque eu me sinto assim, e muitas vezes eu tenho vergonha de colocar aqui na igreja o que eu sinto, as minhas angústias, as minhas dores, né? E aí entra o quê? O fator biológico, né? O Elias, ele entra, ele era gente. Estresse vai dar um BO, né? Seu cabelo vai cair, sua glicose vai subir, sua pressão não vai controlar. Eu não tenho dúvidas que é biológico. Tanto que você vê, e aí eu termino aqui em 5 minutos, quando Deus vai fazer a restauração de Elias, Deus faz 3 coisas. No versículo 5, Deus começa a fazer a restauração de Elias. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e junto à cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. O anjo do Senhor disse, levanta e come. Come, rapaz, eu preciso que você come direito. O cara acostumado com jejum, né? E Deus queria que ele comesse. É louco isso, né? Porque assim, a gente quer um receba, né? Quando a gente tá mal da cabeça, a gente quer um receba. Receba. Deus poderia ter mandado uma unção cabulosa em cima de Elias aqui, deitado debaixo da árvore, pedido para si a morte, e dado uma ressuscitada nele instantaneamente, cara. Mas Deus não fez. Deus, ele atuou primeiro em questões simples da biologia dele. Deus sabia que ele precisava comer primeiro, se fortalecer fisicamente para andar nos outros passos. Então, às vezes, o que o líder precisa é de comer, né? Comer direito, cuidar da sua saúde física, descansar, corrigir as suas distorções biológicas, tomar um remédio, né? Eu acho que se eu tivesse um consultório aqui em Reis 18, Deus podia ter mandado Elias lá para ele tomar um Prozac, um Zoloft comigo, alguma coisa assim. Às vezes, o cara está tão paralisado que ele precisa o quê? Que ir no psiquiatra, para o psiquiatra dar para ele a comida, atuar na biologia, atuar nos somas. Está tão distorcido que ele precisa de um combustível. Está tão doente que, é um termo simplista que eu vou dizer aqui, mas os estoques de serotonina dele estão baixos. Então ele precisa de, jogar gasolina. Não adianta eu ensinar ele a orar, não adianta eu colocar ele no discipulado. Eu posso treinar o motorista da melhor maneira possível. Mas se o motorista está sem combustível no carro, como é que esse cara vai sair do lugar? Então, a depressão e a ansiedade, às vezes, ela é a falta de combustível no carro. Deus, então, faz uma coisa meio doida. Come, então, biológico. Aí você tem que ver como é que está a sua vida biológica. Outro dia o cara falou assim, infartei, o diabo tentou me matar. Não, velho, você está pesando, o pastor estava pesando quase 140 quilos. Velho, com a glicose sinistra, pressão alta, triglicérido, bicho, desculpa te dizer, mas não foi o diabo que tentou te matar, não, cara. Resistir ao torresmo e ele fugirá de vós. Não tem como, assim, você querer ter saúde, cara, desse jeito, assim. O negócio tá feio pro seu lado, velho. Seus exames estão... Você tá todo inflamado. Você é uma bomba relógio, cara. Você desculpa, mas você vai morrer. Então, assim... Cuide da sua saúde, velho. Coma. Deus vai dizer, comece com o biológico. Tem um outro mistério nesse texto aqui, mas eu vou pular. Come o biológico. Então, vai lá fazer seu check-up, olha a sua próstata, vê a sua testosterona, né? Você não está transando com a sua mulher. Sabe que estresse baixa a libido pra caramba. Aí você não está transando com a sua mulher, você está fraco. Né? Aí sua mulher está reclamando, você está cansado, seus cabelos estão caindo. Quantos que eu pego aqui, pastor? Aí eu vou lá e doso, às vezes a testosterona do cara está na capa. O cara está com a testosterona zerada, entendeu? Menina, na hora que eu dou 2 injeções para ele,
de testosterona, aquilo é um avivamento na vida do cara, entendeu? O cara levanta dos mortos. A mulher dele, a mulher do cara chega aqui no meu consultório, ela foca pouco me abraçar, me beijar, chora. Doutor, você mudou minha vida, esse homem está com energia, ele está transando 3 vezes por semana, ele está me procurando. O que você fez com esse homem? Que oração forte foi essa? Então, não é, só dei testosterona para ele. Então, dá uma olhadinha na sua vida biológica. Segunda coisa que você tem que saber é o seguinte, Deus faz o quê? A terapia. O que você faz aqui, Elias? Ele está na caverna, né? Então, biológico e emocional. Porque Deus sabia que o Elias... Lógico que Deus sabia. O Senhor sabe das nossas frases, das nossas palavras antes da gente falar, né? A gente está lá no Salmo, né? Deus já sabe tudo. Mas por que Deus pergunta o que faz aqui, Elias? Porque Deus queria que ele desabafasse. Deus fez uma sessão de psicanálise com o cara. Conta para mim, velho. Conta o que está acontecendo. Aí ele conta. Não, rapaz, essa Jezabel, cão chupando manga, mataram todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou. E agora estão querendo me matar. É interessante que o caso do Elias era tão grave que Deus gastou 2 sessões com ele. Porque ele desabafa uma vez, Deus viu que não era suficiente, que ele ainda tinha muita coisa angustiada. Depois Deus pergunta para ele a mesma coisa, no versículo 13. Que fazes aqui, Elias? E aí ele repete a mesma coisa. Tenho sido muito zeloso. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares. Ou seja, esses crentes é tudo sem vergonha. Esse povo não te adora. É uma turma de safado. Essa igreja é difícil demais. Esse povo não me respeita, entendeu? E é perseguição atrás de perseguição. Eu não aguento mais e tudo. Deus faz 2 sessões de análise com ele. Então, assim, a moral da história é que começa no corpo, vai para a alma, e a alma, ela vem pela confissão do que se sente, né? Toda a psicanálise é estruturada em torno da confissão do que se sente. O líder tem que ter alguém para desabafar. Você tem que ter alguém para conversar, você tem que ter alguém para trocar ideia, você tem que ter alguém para falar seus podres, você tem que ter alguém para conversar. E esse alguém também tem que ser Deus, né? Nós temos que ter orações honestas, né? Orações honestas, desabafos honestos, né? Manifestações de dores honestas, manifestações de angústias honestas. Eu vejo que isso está melhorando, mas eu vejo o líder cristão, às vezes, muito reprimido, né? O coitado, às vezes, nessa sequela da teologia da prosperidade, da confissão positiva, agora do coaching, né? O cara tem muito medo de dizer que ele é frágil, que ele está mal, né? Ele é tão turbinado pela ideia de um super crente. Lembra do livrinho lá antigo do Paulo Romero, fininho, chamado Super Crente, que fez um sucesso na época? É muito aquilo ali, né? O sujeito, ele é tão... Isso entra de maneira tão subliminar na vida do cara que ele perde a arte da confissão. Isso é a base da terapêutica. Confessai os vossos pecados um ao outro e orai e serão curados. Olha para você ver, Deus me perdoa os pecados, mas a confissão com o outro também traz cura, né? Então, onde Deus vai atuar por meio do outro num processo de cura. A psicanálise é estruturada na linguagem, todas as terapias, né? E terceiro, Deus faz a questão espiritual, né? E eu termino, porque Deus, Deus manda o vento forte, manda o fogo, depois do fogo houve o murmúrio, e quando vem o murmúrio de uma brisa suave, né? Engraçado porque o Elias, ele era acostumado com reteté, né? Ele era acostumado com terremoto, com fogo e tudo, mas quando Deus aqui o resgata espiritualmente, Deus, ele ouviu a voz de Deus, foi numa brisa suave, né? Ele percebeu Deus numa brisa suave. De alguma forma, isso é uma coisa que eu acredito, eu vejo aqui. Essas fases de crise emocional que o líder passa, quando ele rompe, quando ele transpõe isso muda, isso ensina para ele uma nova percepção da espiritualidade. Isso muda, às vezes, vivências, né? Às vezes, igual Elias, eu creio que Deus estava acostumado aqui com vento forte, né? Mas o Senhor não estava no vento, depois o Senhor não estava no terremoto.
O Senhor não estava no fogo, mas o Senhor estava numa brisa suave. Não sei o que Deus, esse mistério, quis ensinar para ele, mas Deus quis ensinar para ele um tipo de suavidade, né? Um tipo de percepção da manifestação do sagrado diferente, às vezes, do que ele estava acostumado. Então, assim, todo o sofrimento, né? O A.W. Tozer tem uma frase linda, né? Que é muito improvável que Deus use um homem que nunca sofreu profundamente uma dor. Então, assim, eu creio que essas dores da depressão, da ansiedade, né? Se vocês já leram A Depressão do Spurgeon, é um bom livro sobre isso. Vocês podem ler também o livro meu sobre depressão, O que Todo Cristão Precisa Saber, que é lá da Editora Vida. Enfim, tudo isso aí é para trazer frutos de glória, de aprendizado, de transformação para a vida da gente. Então, termino aqui. Espero que eu tenha edificado em algo na vida de vocês e que Deus tenha abençoado essa palavra para que a gente possa olhar para dentro de nós e sermos uns cristãos equilibrados. Nem anjinhos, nem super crentes, mas nós possamos ser esses seres tão imperfeitos, mas que Deus quis amar tanto, né? Que Deus quis assim dar para a gente tanto amor, né? Tanta coisa bonita, e isso para mim é extraordinário. Então, saí aqui da tela, que Deus abençoe vocês. Meu amigo, sem palavras aí, estamos muito, muito gratos, não preciso enfatizar o quão necessário isso era, né? Para nós, nas redes sociais, Ismael, é porque eu não tenho redes sociais, o Instagram é Ismael Sobrinho, né? O DR. Ismael.Sobrinho. Ok. Então, e essa mentoria de hoje vai ficar gravada, aí eu vou subir lá e mando o link para os irmãos, como a gente faz sempre, tá? O Bruno vai orar por nós aí para a gente concluir.